Sua ascensão já se consumou. A ciência mística, articulada com precisão por mestres como Neville Goddard, ensina que, no exato instante em que você assume um novo estado de ser com convicção emocional genuína, um campo de ressonância imediata se estabelece por completo no domínio da consciência. Inevitavelmente, a sensação de espera ou de ausência que você experimenta no plano físico não passa de uma ilusão temporal. Enquanto sua mente consciente se ocupa com a repetição mecânica de rituais ou a busca frenética por resultados, a realidade mais profunda já se reorganizou integralmente. As pessoas que cruzam o seu caminho, os eventos que se desenrolam e as sincronicidades que se manifestam não são acasos. Elas estão executando funções e papéis que desconhecem no grande teatro do eu. Cada indivíduo, cada circunstância que surge é uma projeção externa do seu estado interno dominante. Cada canal que se abre ou se fecha, cada oportunidade que aparece, é uma resposta direta à frequência da sua consciência essencial. Os ensinamentos de Bashar chamam isso de linha de tempo selecionada. Dr. Joe Dispenza o nomeia de novo estado eletromagnético, e os filósofos herméticos o conhecem como o princípio da correspondência. Todos eles convergiram para o mesmo insight. Tudo se completa instantaneamente no plano causal da consciência antes de se manifestar no plano da matéria. A realidade essencial é perfeita. Você está apenas a vivenciando em um desdobramento sequencial, sem se dar conta da sua inevitabilidade. O universo se move em uníssono para espelhar aquilo que você já assumiu como verdadeiro em seu núcleo. Pare de esquadrinhar o horizonte em busca de sinais. Você é o mapa e a manifestação é o território já conquistado. Toda transformação que você já testemunhou em sua vida ocorreu no momento exato em que a intenção pura foi estabelecida com uma carga emocional específica. O erro reside em olhar para o lugar errado, no tempo errado. A vasta indústria do desenvolvimento pessoal construiu um império prometendo soluções mágicas, métodos acelerados e fórmulas de sucesso que prometem encurtar a distância entre o desejo e a sua materialização. No entanto, existe uma verdade imutável que desmantela toda essa narrativa da aceleração. A manifestação nunca precisou ser acelerada porque ela sempre foi instantânea no seu ponto de origem. A questão nunca foi sobre velocidade, mas sim sobre a profundidade da sua compreensão desse mecanismo. Foi Neville Goddard quem, décadas antes da eclosão dos gurus modernos, revelou esse mecanismo operacional com uma precisão cirúrgica. Ele utilizou o termo ponte de incidentes para descrever a sequência orquestrada de eventos que conecta o seu estado atual ao seu desejo realizado. Essa ponte representa a série de sincronicidades, encontros e mudanças de rota que a inteligência infinita mobiliza. Mas o ponto de inflexão, que a maioria negligencia, é este. Esta ponte não leva tempo para ser construída. Ela se forma por completo, de maneira instantânea, no momento exato em que você estabelece a intenção, não através de um esforço mental forçado, mas sim por meio da assunção sentida. A imaginação, no contexto dos ensinamentos de Neville, não é uma faculdade de devaneio ou fantasia. É o ateliê da criação, a própria mente de Deus operando através do veículo humano. Quando você imagina com a carga do sentimento, você está ativando a mesma força criativa fundamental que trouxe o cosmos à existência. E isso não é uma hipérbole, é uma descrição literal. A imaginação é o canal puro através do qual a consciência infinita se expressa na experiência finita e delimitada. É por essa razão intrínseca que o campo de ressonância imediata se estabelece de forma instantânea. Você está operando com a potência criativa que sustenta toda a existência. Observe atentamente a distinção crucial que separa aqueles que manifestam de forma fluida,
daqueles que se debatem em um ciclo eterno de técnicas. A manifestação se desdobra em dois planos simultâneos: no plano causal e invisível, onde a essência se manifesta de maneira instantânea, e no plano físico e visível, onde o desdobramento se dá em uma sequência linear do tempo. Neville chamou esse reino causal de quarta dimensão, não um lugar místico e distante, mas o domínio da consciência, onde o passado, o presente e o futuro coexistem no eterno agora. Nesta dimensão, sua intenção não precisa viajar, nem se desenvolver, nem amadurecer. Ela simplesmente é completa e perfeita no momento preciso da sua concepção. Quando alguém declara: "Eu sou a personificação da saúde radiante", com uma emoção profunda e genuína, nesse exato instante, o campo de ressonância já está perfeitamente formado no reino da consciência. O tempo que levará para cruzá-lo no mundo físico é uma variável, mas a estrutura essencial já existe integralmente. Essa compreensão elimina a ansiedade paralisante que aflige tantos buscadores. Você não está esperando que a manifestação aconteça. Ela já aconteceu. Você está meramente percorrendo o caminho que já foi traçado. É como entrar em um navio que já tem sua rota estabelecida e seu destino definido. O navio pode fazer escalas, pode variar sua velocidade em razão do clima, mas a chegada é inevitável porque o trajeto já está ancorado na realidade da consciência. A formação instantânea deste campo de ressonância mobiliza a totalidade do universo em maneiras que a lógica humana não pode abarcar. Milhares de pessoas podem estar desempenhando papéis específicos, cada uma seguindo seus impulsos que acreditam ser escolhas pessoais, mas que, na verdade, servem para encarnar aquilo que foi assumidor no reino da consciência. Um e-mail inesperado, uma conversa despretensiosa em um café, uma mudança repentina no humor de alguém do outro lado do mundo. Todos esses elementos, aparentemente desconexos, formam elos precisos na cadeia de eventos que conduz ao resultado inevitável. Neville ensinou que sua assunção, mesmo que inicialmente pareça um artifício, se sustentada com sentimento, se solidificará em um fato concreto. Mas o que raramente é destacado, e o que a observação minuciosa revela, é que esta solidificação inicia-se de forma instantânea. Não após a repetição de um ciclo de 40 dias, não após atingir uma vibração ideal. Inicia-se no exato momento da assunção com convicção. O processo de cristalização na realidade física se auto-inicia no instante em que a consciência acolhe o novo estado como verdade inerente. A inevitabilidade surge porque a consciência é a única realidade, um princípio fundamental que permeia todos os autênticos ensinamentos espirituais. Se a consciência é a substância primordial da qual emerge toda a experiência, então uma alteração na consciência produz necessariamente uma alteração correspondente na experiência, não como uma possibilidade, mas como uma certeza geométrica. O universo não tem escolha senão se reorganizar para refletir o novo estado de ser que foi assumido. Considere a implicação revolucionária. Sempre que você estabelece uma intenção, seja por meio de uma declaração silenciosa, de uma visualização sensorial ou de um pensamento carregado de emoção, você não está iniciando um processo que pode ou não funcionar. Você está ativando uma lei que opera com a mesma confiabilidade da lei da gravidade. O campo de ressonância se forma instantaneamente, tornando o resultado não apenas possível, mas inevitável. O tempo físico necessário para cruzar esse campo depende de fatores como a magnitude da mudança requerida e a quantidade de resistência interna. Mas a estrutura essencial já existe, completamente formada, desde o primeiro momento. Isso explica por que tantas pessoas relatam que suas grandes manifestações vieram por caminhos totalmente inesperados.
A inteligência universal constrói a rota da maneira mais eficiente e rápida, e não necessariamente da forma que a mente lógica e linear consegue conceber. Esta compreensão fundamental revela apenas a primeira camada de um fenômeno que todos os grandes mestres espirituais reconheceram, cada um através da sua linguagem e perspectiva singular. A triangulação da sabedoria, o eco da manifestação. A mesma verdade ressoa através de diferentes vozes, eras e tradições, confirmando que o mecanismo da criação instantânea transcende qualquer sistema de crenças particular ou metodologia específica. Neville Goddard o chamou de ponte de incidentes. Abraham Hicks o descreve como o alinhamento com o vórtice. Florence Scovel Shinn falava dos canais inesperados de abundância. Dr. Joe Dispenza mapeia as sincronicidades quânticas. Vadim Zeland refere-se à intenção externa que move as linhas de vida. Cada um desses professores utiliza uma linguagem moldada pela sua época e pelo seu público, mas todos descrevem exatamente o mesmo fenômeno. O momento em que você estabelece uma intenção genuína, o universo inteiro se orquestra para entregar o resultado por meios que a sua mente consciente jamais poderia arquitetar. Essa triangulação da sabedoria não é uma coincidência. Quando múltiplas fontes independentes convergem para o mesmo ponto, você está diante de uma lei universal, e não de uma teoria isolada. Abraham Hicks explica que, no momento em que você pede vibracionalmente, a resposta é criada instantaneamente no vórtice, um outro termo para descrever o plano causal, onde o campo de ressonância se estabelece. A entrega física é apenas uma questão de você se alinhar com aquilo que já existe perfeitamente formado. Florence Scovel Shinn, escrevendo na década de 1920, já ensinava que Deus trabalha em canais estranhos e seus caminhos são caminhos de abundância. Ela insistia que tentar forçar portas específicas a se abrirem demonstrava uma falta de compreensão sobre como o infinito opera. O canal perfeito já existe, mas raramente é aquele que a mente limitada e condicionada consegue imaginar. Quando você se liberta da insistência no como, a inteligência universal revela rotas que eram invisíveis à sua percepção habitual. Dr. Joe Dispenza traz a neurociência para validar o que os místicos sempre souberam. Ele demonstra que, ao combinar uma intenção clara com uma emoção elevada, você literalmente sinaliza novos genes e cria novos padrões neurais que magnetizam experiências correspondentes. As sincronicidades que surgem não são acidentes. Elas são a evidência do campo quântico respondendo ao seu novo estado eletromagnético. A ciência moderna confirma: a manifestação ocorre primeiro no campo da potencialidade infinita, antes de colapsar em uma experiência física específica. Vadim Zeland apresenta o conceito do espaço de variações, um campo informacional onde todos os cenários possíveis coexistem simultaneamente. Ao definir uma intenção, você não está criando algo do nada. Você está selecionando uma linha de realidade que já existe no espaço de variações. A intenção externa, a força que te move através dessas linhas, ativa-se automaticamente quando você libera a importância excessiva e permite que a realidade flua. Novamente, o mesmo princípio. Estabeleça a intenção e permita que forças maiores façam o trabalho pesado. A convergência desses ensinamentos revela algo profundo. As técnicas específicas que cada professor enfatiza são apenas diferentes portas de entrada para o mesmo destino. Neville utiliza a imaginação sensorial. Abraham se concentra na gestão emocional. Florence trabalha com afirmações e decretos. Dispenza combina a meditação com estados elevados. Zeland emprega a técnica de slides e a redução da importância. Mas observe, todos eles concordam que o momento crítico é o estabelecimento da intenção com convicção emocional. O resto é acessório.
Este discernimento te liberta da tirania das técnicas. Quantas horas são desperdiçadas debatendo se a visualização é melhor que a afirmação, ou se a escrita é superior ao método 369, ou se você precisa sentir a emoção por 17 ou 68 segundos. Toda essa obsessão pela metodologia desvia a atenção do único fato que importa. Você ativa um processo universal que opera de forma independente da técnica utilizada para ativá-lo. O que realmente importa é a compreensão de que você está trabalhando com uma inteligência que excede infinitamente sua capacidade de entendimento consciente. Essa inteligência, chame-a de universo, Deus, consciência infinita, campo quântico ou absoluto, conhece cada variável, cada possibilidade e cada conexão potencial. Ela pode mobilizar recursos que você sequer imagina que existem através de pessoas que você nunca conheceu, em lugares que você nunca visitou. Quando você verdadeiramente compreende isso, a ansiedade de fazer certo se dissolve. Não existe uma fórmula mágica que você precise executar perfeitamente. Existe apenas o reconhecimento de que sua intenção, uma vez estabelecida com sentimento genuíno, ativa uma orquestração que transcende qualquer estratégia humana. Os mestres convergem nesse ponto porque todos eles descobriram, em suas próprias jornadas, essa verdade imutável sobre como a realidade responde à consciência. Se este ensinamento ressoou com a sua alma e acendeu uma nova luz em seu entendimento, não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos continuar essa jornada de desvelamento e ascensão da consciência juntos. Sua inscrição é o nosso alinhamento. Mas afinal, como exatamente essa resposta universal opera por trás das cenas da sua experiência diária? Navegando nas águas internas, o segredo da assunção. Assuma o sentimento do desejo realizado e observe a rota que o seu anseio traça para se cumprir. Esta instrução de Neville Goddard contém a fórmula operacional completa de como a realidade se reorganiza em resposta ao seu estado de consciência. A palavra assuma possui uma precisão cirúrgica. Não espere. Não lute para merecer. Não se prepare, assuma. No momento da assunção, você não está fingindo nem praticando pensamento positivo. Você está ocupando um estado de consciência específico que possui sua própria assinatura vibracional, seus próprios padrões de pensamento e suas próprias tendências de ação. Quando você assume, eu habito um fluxo inesgotável de recursos, você não está repetindo palavras vazias. Você está habitando o estado de ser da abundância, com todas as suas implicações psicológicas e energéticas. Cada estado de consciência magnetiza sua própria confirmação através de uma lei que opera com precisão matemática. Neville desvendou que o mundo externo não é um ambiente fixo e independente. Ele é você sendo projetado. Cada pessoa que você encontra, cada circunstância que surge, cada porta que se abre ou se fecha, tudo representa aspectos externalizados do estado de consciência que você está habitando internamente. O estresse do seu chefe e a serenidade do seu terapeuta são ambos você sendo projetado, refletindo diferentes aspectos do seu estado interno dominante. Isso não é filosofia abstrata, é mecânica operacional. Quando você assume um novo estado, você literalmente muda a frequência na qual você opera. Pessoas que antes ignoravam a sua existência, de repente sentem impulsos inexplicáveis de entrar em contato. Oportunidades que eram invisíveis se tornam óbvias. Recursos que pareciam inacessíveis surgem por canais inesperados. O mundo inteiro conspira, porque o mundo inteiro é uma projeção do seu estado de consciência. A cadeia causal iniciada no momento da assunção opera por meio do que Neville chamou de compulsão divina. As pessoas ao seu redor começam a desempenhar papéis específicos sem ter a menor consciência de que estão seguindo um roteiro.
Elas acreditam estar seguindo seus próprios desejos e impulsos, tomando decisões baseadas em suas motivações. Mas, na realidade profunda, elas estão respondendo à mudança no seu campo de consciência, movidas por forças que transcendem a compreensão superficial do livre-arbítrio. Um parceiro de negócios do outro lado do país decide subitamente expandir para a sua região. Um antigo mentor se lembra de você para uma oportunidade de crescimento pessoal. Um estranho na fila do mercado menciona exatamente a informação que você precisava para um dilema universal, como a busca por um propósito de vida ou a superação de um trauma emocional profundo. Estes não são acasos ou coincidências. Eles são elos precisos no campo de ressonância imediata, cada um surgindo no momento perfeito para te mover do estado atual para o estado desejado. Tentar manipular ou forçar esses meios específicos revela um mal-entendido fundamental sobre o funcionamento da lei. Quando você tenta controlar o como, você está essencialmente dizendo que sua mente limitada conhece um caminho melhor do que a inteligência infinita que pode ver todas as variáveis simultaneamente. É como tentar dirigir uma aeronave usando uma venda nos olhos, insistindo que você sabe melhor do que o piloto automático que tem a visão completa do território. Neville utilizava a metáfora da escada invisível para ilustrar esse processo. Você não precisa ver todos os degraus quando começa a subir. Cada degrau aparece debaixo dos seus pés, exatamente no momento em que você precisa pisar. Tentar enxergar a escada inteira antes de começar a subir é impossível, porque os degraus são criados pelo próprio ato de subir. A fé não é acreditar sem evidências. É compreender que a evidência surge através do movimento e não antes dele. A orquestração divina acontece continuamente e não apenas para grandes desejos. Cada pensamento sustentado com sentimento inicia microcampos de ressonância. Você pensa em alguém com intensidade emocional e essa pessoa te telefona. Você assume um estado de impaciência e o universo te entrega razões para validar essa impaciência. Você habita a gratidão genuína e circunstâncias que justifiquem mais gratidão aparecem. A lei não discrimina entre positivo ou negativo, grande ou pequeno. Ela simplesmente personifica o estado de consciência dominante. Os outros em seu mundo não são entidades separadas com uma existência independente. Eles são aspectos do seu próprio ser infinito aparecendo como outros. Quando você muda internamente, eles não têm escolha senão mudar em resposta, pois são você em um nível mais profundo da realidade. O parceiro amoroso, o cliente exigente, o amigo inspirador, todos são personagens no drama da sua consciência, desempenhando perfeitamente os papéis que o seu estado interno lhes designou. Esta orquestração nunca cessa. Em cada momento, a inteligência universal está respondendo ao seu estado de consciência atual, construindo campos, movendo pessoas e abrindo rotas. A questão não é se a lei está operando. Ela está sempre operando. A questão é se você está consciente do estado que está ocupando e, portanto, do tipo de campo de ressonância que está sendo construído. Mas existe uma chave mestra que determina a velocidade com que você atravessa esses campos invisíveis. O estado de fluxo, a chave para a velocidade. Habitar o presente não é um conceito filosófico abstrato. É o mecanismo operacional através do qual você permite que o campo de ressonância se desdobre sem a interferência da mente consciente ilimitada. A observação minuciosa revela um padrão consistente. As grandes manifestações chegam precisamente quando a pessoa está completamente absorvida em uma outra atividade. O convite importante aparece durante um projeto envolvente. A ligação crucial acontece enquanto você está imerso em um novo hobby ou em um trabalho criativo. O encontro significativo ocorre quando você está totalmente presente em uma conversa diferente.
Esse padrão não é uma coincidência. Ele revela como a presença total desativa o mecanismo de resistência que bloqueia o fluxo natural da manifestação. Quando você mergulha em estados de fluxo, aquele estado onde o tempo se dissolve e você está completamente absorvido no que está fazendo, sua mente consciente para de interferir no processo de manifestação. O trabalho profundo, a concentração total, a imersão criativa. Todos esses estados compartilham uma característica fundamental. Eles tiram você do caminho. Sua mente analítica, com todas as suas dúvidas, medos e tentativas de controle, se silencia temporariamente. Nesse silêncio, a inteligência infinita opera sem obstáculos. A distinção entre presença passiva e presença ativa determina a velocidade da manifestação. Sentar-se em meditação esperando que algo aconteça é presença passiva. Estar tão envolvido em sua arte, seu trabalho e sua paixão, que você esquece completamente o que estava tentando manifestar. Isso é presença ativa. A segunda acelera dramaticamente a travessia do campo de ressonância, porque elimina por completo a resistência gerada pela observação ansiosa. Pense em como as manifestações mais significativas de sua vida chegaram. Raramente foi enquanto você estava obsessivamente visualizando ou repetindo afirmações de forma mecânica. Foi quando você estava em um momento de profunda conexão, rindo com amigos, resolvendo um problema complexo no trabalho ou totalmente perdido em um livro. A manifestação ama um vácuo de atenção. Ela preenche o espaço deixado quando sua mente consciente está ocupada em outro lugar. O momento presente é o único ponto de poder real, porque é o único lugar onde a mudança acontece. O passado existe apenas como memória, padrões neurais que você reativa no agora. O futuro existe apenas como projeção, imaginação que ocorre no agora. Quando você entende que literalmente tudo acontece no presente, você para de gastar energia mental viajando no tempo psicológico. Toda a energia que antes era dispersa no arrependimento passado ou na ansiedade futura se concentra no único momento onde você pode de fato criar. Os estados de presença profunda aceleram a manifestação porque te alinham com o tempo do universo e não com o tempo do relógio. No estado de fluxo, 5 horas podem passar como 5 minutos. Nesse mesmo período, você pode cruzar enormes seções do campo de ressonância sem perceber. É como dormir durante uma viagem de avião. Você embarca em um lugar e acorda em outro, sem a experiência consciente da travessia. A mente subconsciente, que Neville identificou como Deus em nós, opera milhões de vezes mais rápido do que a mente consciente. Ela processa bilhões de bits de informação, coordena trilhões de células e mantém todos os sistemas funcionando perfeitamente, tudo simultaneamente, sem esforço consciente. Quando você está presente, você permite que essa vasta inteligência trabalhe em sua manifestação, com a mesma eficiência que ela usa para fazer seu coração bater ou curar um corte. A rendição ativa surge quando você entende essa dinâmica. Você continua agindo, criando, trabalhando e vivendo, mas sem a tensão de tentar controlar o resultado. Você planta as sementes através da intenção e, em seguida, cuida do seu jardim, fazendo o que ama, confiando que as sementes sabem como crescer. A obsessão em cavar as sementes para verificar se estão crescendo apenas retarda o processo. Há uma razão pela qual todas as tradições espirituais enfatizam a presença. É o estado natural da consciência criativa. A ansiedade é sempre sobre o tempo, medo do futuro baseado em memórias do passado. Quando você está verdadeiramente presente, a ansiedade não pode existir, pois não há tempo psicológico no qual ela possa se ancorar. Sem ansiedade, não há resistência. Sem resistência, a manifestação flui como a água descendo a montanha, seguindo o caminho de menor resistência em direção ao seu destino inevitável.
A experiência prática confirma: quanto mais profundamente você habita o presente, mais rapidamente você cruza o campo de ressonância. Não porque você está fazendo algo especial, mas porque você parou de fazer as coisas que bloqueavam o fluxo natural. É como parar de pisar no freio enquanto tenta acelerar. O movimento natural se retoma quando você remove o obstáculo. Mas a maioria das pessoas cria um obstáculo específico que sabota consistentemente esse fluxo natural. A neurose do esforço excessivo, paralisia por análise. A mente hiperativa moderna se transformou no maior sabotador da manifestação instantânea, criando labirintos de complexidade onde deveria existir a mais pura simplicidade. Observe o comportamento de alguém que tenta manifestar algo importante, como o desejo de superar o estresse da vida moderna para encontrar a paz interior. Ela acorda e imediatamente começa as afirmações. Procura por sinais no café da manhã. Analisa cada interação em busca de evidências. Visualiza durante o almoço. Revisa seus roteiros de destino à noite. Dorme ouvindo áudios subliminares. Acorda no meio da madrugada para checar se algo mudou. Esse ciclo obsessivo não é manifestação. É uma neurose disfarçada de prática espiritual. O pensador crônico, aquela pessoa que analisa cada nuance, questiona cada impulso e disseca cada resultado, vive em um inferno particular de sua própria criação. Ela conhece todas as técnicas, leu todos os livros e assistiu a todos os vídeos. Seu problema não é a falta de informação, é o excesso de processamento mental. Quanto mais ela tenta controlar o processo, mais o processo escapa do seu controle. É como tentar segurar água na mão. Quanto mais força você aplica, mais rápido ela escorre pelos seus dedos. O esforço excessivo cria um campo de resistência que repele exatamente aquilo que você está tentando atrair. Quando você persegue obsessivamente um resultado, você transmite uma mensagem clara para o universo. Eu não possuo isso. A própria intensidade do esforço confirma a ausência. Se você realmente acreditasse que algo é seu, você não passaria 16 horas por dia tentando se convencer disso. A experiência prática revela um paradoxo cruel. As manifestações mais resistidas chegam precisamente quando você finalmente desiste de forçá-las. Você não desiste do desejo. Você desiste do controle obsessivo sobre o como e o quando ele deve aparecer. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que encontraram o verdadeiro amor quando pararam de procurar? Que receberam a oportunidade de trabalho quando abandonaram a busca frenética? Que se curaram de um problema físico quando aceitaram a condição presente e a liberaram? A neutralidade no estabelecimento de intenções representa a chave que a maioria negligencia. Estabeleça uma intenção com a mesma energia emocional que você usa para pedir um café, sem desespero, sem súplica, sem barganha com o universo. A declaração "Eu escolho habitar a paz interior inabalável" carrega poder quando dita com a mesma naturalidade de "Eu vou tomar um banho". A carga emocional excessiva não acelera, ela complica. A ação sem desespero parece simples na teoria, mas desafia toda a programação cultural sobre o sucesso. Você foi condicionado a acreditar que intensidade é igual a comprometimento, que o sofrimento demonstra merecimento, que a luta valida a vitória. Mas observe a natureza. A semente não luta para se tornar uma árvore. O rio não se esforça para alcançar o oceano. O sol não trabalha arduamente para nascer. Os processos mais poderosos do universo acontecem sem esforço aparente. A lei do mínimo. Esforço não promove a preguiça. Ela reconhece que forçar portas fechadas gasta energia que poderia estar fluindo através de portas abertas. Cada momento gasto tentando controlar o como é um momento não investido em permitir o quê. Você não precisa desvendar o caminho. Você precisa saber o destino e confiar que seus pés encontrarão o chão a cada passo.
Mais afirmações não produzem melhores resultados. 1000 repetições vazias valem menos do que uma única declaração carregada de convicção calma. A obsessão pela quantidade revela a falta de confiança na qualidade. Se você realmente acreditasse no poder da sua palavra, não precisaria repeti-la de forma compulsiva, como um mantra de insegurança. A visualização perfeita não é um requisito para a manifestação eficaz. Pessoas manifestam constantemente coisas que nunca visualizaram em detalhes. O universo não precisa de uma planta arquitetônica, ele precisa de uma intenção clara. Tentar controlar cada detalhe visual é como tentar descrever cada molécula da água ao pedir um copo de água. A mente consciente conhece apenas uma fração infinitesimal das variáveis envolvidas em qualquer situação. Ela vê talvez 5 peças de um quebra-cabeça de 5 milhões de peças. Insistir que essa mente limitada deve gerenciar o processo de manifestação é como pedir a uma criança de 3 anos para pilotar um avião. A criança pode segurar o manche e acreditar que está no controle, mas é o piloto automático sofisticado que mantém o voo estável. Reconhecer essa limitação traz um alívio profundo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ver todos os passos. Você não precisa entender todos os mecanismos. Sua única responsabilidade é estabelecer a intenção e, em seguida, viver sua vida com presença e propósito, confiando que forças maiores estão trabalhando nos bastidores. O controle que você tanto busca é, na verdade, aquilo que impede a manifestação fluida. Quando você compreende e integra essa verdade, algo extraordinário acontece com a sua percepção da inevitabilidade. O destino inevitável. Sua travessia no portal. Imagine-se atravessando uma ponte física suspensa sobre um abismo. Há apenas uma direção principal que faz sentido: o avanço. Você poderia tecnicamente voltar. Você poderia sentar-se no meio. Você poderia até tentar pular para as laterais. Mas a estrutura da própria ponte cria um caminho óbvio e inevitável em direção ao outro lado. Essa metáfora capta perfeitamente a natureza do campo de ressonância imediata, uma vez que ele está formado. Quando você estabelece uma intenção com sentimento genuíno, o campo surge instantaneamente no plano causal. A partir desse momento, existe um caminho direto que conecta onde você está aonde você escolheu estar. Não 5 caminhos divergentes, não um labirinto de opções. Um campo, um caminho principal, um destino inevitável. Mas observe o que acontece com a maioria das pessoas, especialmente quando o desejo carrega uma carga emocional intensa, como a busca por clareza em uma crise de propósito. Elas começam a travessia com entusiasmo. Dão 10 passos, 20 passos, então olham para baixo, sentem a altura, sentem o vento. A mente consciente começa seu trabalho de sabotagem. Isso não está funcionando. Já se passaram 3 dias. Talvez eu devesse tentar outro método. Talvez eu não mereça. Talvez não seja para mim. Nesse momento de dúvida, elas param de andar. Sentam-se no meio do campo, olhando em volta, esperando que o campo as carregue. Ou pior, começam a caminhar para trás, voltando ao ponto inicial para tentar uma técnica melhor. Elas não percebem que estavam a poucos metros do outro lado. A manifestação não falhou. Elas pararam de cruzar o campo que já estava totalmente construído. A ação inspirada raramente parece relacionada ao desejo, porque a mente consciente não consegue ver a arquitetura completa do campo. Você deseja estabilidade financeira e sente um impulso súbito para retomar um projeto criativo abandonado há anos, algo que te traga prazer. A mente lógica descarta. O que isso tem a ver com dinheiro? Você ignora o impulso. Meses depois, você descobre que esse projeto se tornou a única fonte de renda que te libertou da corrida dos ratos e te deu a estabilidade.
O campo de ressonância estava tentando guiar seus passos, mas você insistiu em procurar apenas por rotas que fizessem sentido lógico. O universo trabalha através de canais que desafiam completamente a compreensão linear. Uma conversa despretensiosa em um retiro espiritual leva a um contato que te inspira a mudar de carreira, o que te leva à concretização do seu propósito. Um pequeno desvio em sua rotina te coloca no lugar exato, no momento exato, para encontrar a oportunidade perfeita. A mente consciente jamais poderia ter planejado essas rotas. Elas emergem da inteligência infinita que vê todas as conexões simultaneamente. Cada passo no campo parece comum, ordinário e não relacionado ao destino final. É por isso que tantas pessoas não reconhecem que estão ativamente cruzando a sua manifestação. Elas esperam fogos de artifício, sinais óbvios e experiências místicas. Enquanto isso, o campo as guia através de terças-feiras normais, conversas aparentemente irrelevantes e decisões cotidianas que parecem insignificantes, mas são, na verdade, elos críticos na cadeia causal. Há 2 anos, habitar o presente parecia entediante para alguém desesperado para escapar da realidade atual. O momento presente era o inimigo, o lugar onde os problemas existiam, onde os desejos não se cumpriam, onde a dor residia. Toda a energia mental fugia para fantasias futuras ou memórias idealizadas. O presente era apenas algo para ser sobrevivido enquanto se esperava por algo melhor. Agora, essa mesma prática de presença se revela como o portal direto para toda a criação instantânea. O presente não é mais o lugar de onde se deve escapar. É o único lugar onde a magia acontece. Cada momento completamente habitado é um passo firme no campo de ressonância. Cada instante de presença total é um movimento em direção à inevitabilidade. O que parecia uma prisão se transformou em um portal. A síntese completa desse entendimento revoluciona sua relação com o tempo e com a manifestação. Você não está esperando que algo aconteça no futuro. Você está ativamente cruzando o campo agora. Cada respiração, cada escolha e cada momento de consciência é parte do desdobramento. A manifestação não é um evento futuro. É um processo presente acontecendo continuamente através de você. Quando você integra verdadeiramente que o campo se forma instantaneamente e que cruzá-lo é inevitável, a ansiedade se dissolve por completo. Você para de checar obsessivamente por sinais porque compreende que todo momento é um sinal. Você para de duvidar do processo porque vê que o processo jamais parou. Você para de tentar acelerar porque percebe que a velocidade perfeita já está estabelecida. A manifestação sempre foi instantânea. No momento em que você estabeleceu qualquer intenção genuína, consciente ou inconsciente, o campo se formou por completo. Sua única escolha real é se você vai cruzá-lo conscientemente, confiando em cada passo, ou se você vai sentar-se no meio, questionando se o campo funciona. O destino é inevitável. Apenas o tempo de travessia varia com base na sua disposição em continuar a caminhar, mesmo quando você não consegue ver o fim. Toda mudança começa com a compreensão do seu papel como co-criador. E a única maneira de se conectar com essa inteligência divina é: agora eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida. Você já parou no meio da sua própria ponte? Qual estado de ser você escolhe assumir agora? Ao se inscrever no canal, você nutre este espaço sagrado. Juntos, elevamos a vibração para uma consciência de inevitabilidade e paz.